Oi, Renan. Agora bom dia com mais tempo para você, para quem está chegando aqui no novo dia desta terça-feira. Boa terça para todo mundo. Sabe que eu perguntei para pelo menos 2, 3 pessoas sobre esse argumento de Arthur Lira na noite de ontem para encerrar a sessão sem votar o mérito dessa última votação da reforma tributária. Eu perguntei, mas foi isso mesmo? Ele realmente queria o plenário cheio? Tive 2 confirmações pelo menos. A gente tinha um quórum de mais de 500 parlamentares, só que como era uma sessão semipresencial, você olhava o plenário da Câmara dos Deputados e estava bem esvaziado. O pessoal tem se aproveitado de fato do home office, ainda mais em uma segunda-feira, não é um dia tradicional de presença dos parlamentares. Normalmente essas sessões mais cheias com a presença física, elas acontecem de terça a quarta, às vezes quinta e olhe lá. Então, claro, ele pegou uma sessão ali na segunda-feira de forma semipresencial, porque tem muita coisa para votar, queria já dar um ritmo nesse início de semana em relação a essa pauta, mas não foi o suficiente. A gente conheceu as mudanças feitas agora em relação ao texto que veio do Senado de volta para a Câmara dos Deputados, com destaque sobretudo da retirada do setor de saneamento, daquele desconto de 60% do IVA. Esse é um ponto bastante sensível, porque lá no Senado já se fazia um cálculo de que poderia ter um aumento de 0,38 ponto percentual na alíquota final do imposto que vai ser criado. Então, é um impacto bastante significativo. E o objetivo do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, Renan, é trazer mais controle em relação a essa trava do imposto, deixar o mais próximo possível dos 26,5%. Porque imagina só, você aprova algo que já tem um cálculo de alíquota maior, como era a alíquota, como saiu do Senado, de 28%, você já dá um pepino logo de cara ali para o governo depois ter que resolver, mandar um projeto de lei complementar, aqueles trâmites burocráticos do Legislativo para conseguir já resolver algo que você poderia ter já dosado melhor nessas votações do Congresso Nacional. O GT da reforma tributária, o grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, avaliou como muito positivo o texto da forma como veio do Senado Federal, mas ainda assim propôs 34 mudanças. Essa do saneamento bastante sensível, portanto, tem o outro ponto, que é o das bebidas açucaradas, que elas voltam ao chamado imposto do pecado. Isso também traz ali uma divisão de opiniões em relação a isso, se de fato gera ali algum potencial, já que esse imposto do pecado, ele coloca um rol de produtos, serviços que possam ser nocivos à saúde, ao meio ambiente. Então, ficou um debate muito forte, principalmente no Senado, que tentou incluir armas e munições, não conseguiu, deixou bebidas açucaradas de fora também. Agora vem para a Câmara e a Câmara tenta, de certa forma, trazer um ou outro item que seja possível. Importante explicar, Renan, que a Câmara não vota o relatório todo de novo. Imagina só, aí não daria tempo. A Câmara analisa apenas o que o Senado fez mudanças. É por isso que não dá para a gente contar, por exemplo, com alguma possibilidade de reversão em relação à situação de armas e municípios, que é um ponto que a gente já trouxe essa discussão aqui no Novo Dia na última semana, que gera bastante debate, bastante rejeição de especialistas em segurança pública, por exemplo. Mas esse é um ponto tido como irreversível nesses debates da Câmara dos Deputados, e mesmo depois, quando esse texto for para a análise do presidente Lula para sanção e veto, na prática não tem o que vetar. Então, é trabalhar mesmo com essa ideia de que, a partir da regulamentação da reforma tributária, itens como armas e municípios podem ter um desconto na alíquota em relação ao patamar atual, que tem diferença de estado para estado, mas em algumas situações pode cair pela metade, né? Então, do outro lado, tem essas discussões de, bom, vamos tentar colocar, então, novamente as bebidas açucaradas com perspectiva de aprovação. Tinha um destaque, né, uma proposta de alteração desse ponto do novo relatório, mas isso foi retirado, então, de fato, há ali um ambiente na Câmara para manter essa mudança, sim. Bebidas açucaradas devem terminar a tramitação na Câmara dos Deputados de volta ao chamado imposto do pecado.